Marcos. Eu sou anapolino, gente, sou goiano, estou no Rio há 12 anos, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer, uma alegria poder reencontrar vocês. O templo ficou lindo, parabéns aos irmãos que contribuíram para que esse templo pudesse ser feito com tanta beleza, com tanta qualidade, e eu espero e rogo a Deus para que os corações e a fé de vocês correspondam à beleza da estética do templo, para que possamos ser templos que, quando se reúnem, para adorar no templo, sobe como um aroma suave às narinas de Deus. Amém? A gente veio falar de um tema desafiador, um tema que tem inquietado o meu coração já há muito tempo, que é sobre família. Família. Quantos Antônios nós temos aqui? Antônio, levanta a mão, Antônio. Tem nenhum Antônio? Um Antônio aqui, hã? Como pôr? Não quero. Antônio. Quantos anos? Não tem nenhum. Tem um Antônio? Está com vergonha do nome, Antônio? Seja bem-vindo. Você vai vir amanhã? Você vai vir amanhã, Antônio? Então cobra um sonho de valsa, que eu vou te dar um sonho de valsa amanhã. É o único Antônio, tem que ganhar um prêmio aí. Antônio, o nome Antônio tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui nos 4 dias. Por que o nome Antônio tem tudo a ver com o que nós vamos falar? Porque Antônio era o nome do meu pai. Meu pai era um homem muito bem resolvido com o nome dele, Antônio. Mas ele resolveu pôr o nome do meu irmão de Antônio Júnior. E o Antônio Júnior odiava o nome dele. Odiava o nome dele. Então eu cresci com um irmão revoltado com o nome. Então ele só gostava que chamava ele de Júnior, Júnior Sena, Juninho, mas nunca Antônio. O Antônio era um nome que causava repulsa para ele. E hoje minha filha tem na escola dela vários amiguinhos que chamam Antônio. O nome Antônio voltou a ficar chique. Não é? Eu não sei aqui se tem muito Antônio criança, mas aumentou no Brasil inteiro. Crianças com esse nome, Antônio, só Antônio, não é João Antônio, não, só Antônio mesmo. Voltou a ficar bonito. E é interessante quando a gente vê esses movimentos, Você tem meu pai, que gostava do nome, meu irmão que odiava o nome, e agora o nome voltou a ficar bonito. Isso mostra que existe uma dinâmica na vida social, existe uma mudança que acontece no contexto em que nós estamos inseridos, e isso afeta a gente. Isso afeta uma pessoa. Uma pessoa que não gosta do nome, ela vai ter que se resolver algum dia. É muito triste não gostar do próprio nome. Mas é muito interessante quando o nome que um dia você não gostou, agora ele se torna um nome bonito. E tem muita coisa na nossa vida, no desenvolvimento da nossa caminhada como pessoas, que a gente não gostava e passa a gostar e depois gosta de uma maneira diferente, porque nós somos pessoas dinâmicas. É isso que nós vamos falar aqui. Nós estamos num processo de mudança o tempo todo. Indivíduos, famílias, igreja, sociedade, está tudo mudando. E está tudo mudando numa velocidade que nunca mudou na história da humanidade. Guarda isso. Nunca vivemos tantas transformações e tão profundas como a nossa geração está vivendo. Em nenhum momento da história da humanidade, nenhum momento você teve tantas mudanças como essa que nós estamos inseridos. Então nós vivemos um momento muito delicado. E a igreja precisa estar atenta ao que está acontecendo. Esse tem sido o desafio que Deus tem colocado no meu coração. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, fazer uma leitura das Sagradas Escrituras e fazer uma leitura correta, uma leitura coerente, uma leitura fundamentada na palavra, mas nós também precisamos fazer uma leitura da nossa geração, uma leitura do nosso tempo, uma leitura dos desafios que como igreja nós temos, porque senão nós podemos ficar também uma igreja ultrapassada, uma igreja que não consegue dialogar com a sociedade do tempo presente. É fantástico quando nós olhamos na Bíblia, você vê uma preocupação dos apóstolos em dialogar com a sociedade em que eles estavam inseridos. Se você vai para o apóstolo Pedro e a maioria dos apóstolos, eles conseguiam dialogar acerca da fé cristã com o povo judeu. Mas se você vê Paulo é preparado para dialogar sobre a fé com o povo grego, com o povo romano, com o povo que estava fora de Israel. Então você percebe que Deus, ele separa pessoas, ele separa comunidades, igrejas, para serem relevantes no seu tempo.
Então, segundo a Igreja Presbiteriana de Rio Verde, nós somos a geração separada para fazer diferença no nosso tempo, amém? E eu e você precisamos então estar atentos ao tempo que nós estamos nele, porque senão nós não vamos conseguir tratar das questões que estão aí saltando, né, na nossa sociedade, saltando nas famílias. E eu queria começar tratando exatamente sobre esse Salmo 139. Esse Salmo 139, ele vai nos ajudar. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Pronto. Sou eu que estou passando ou não? Sou eu? Tá. Salmo 139, vamos ler juntos? 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pronto. Esse salmo ele é maravilhoso, a gente vai voltar nele daqui um pouquinho, em outro versículo, porque esse salmo deixa claro que Deus nos conhece, Deus sabe quem somos, Deus não nos criou por acaso para vivermos no tempo que nós estamos nele. Se você tem 20 anos, não é por acaso. Deus projetou na eternidade que hoje você tivesse 20 anos, 60, 80, não importa a idade que você tem, você é um projeto eterno de Deus. Eu creio nisso. E esse salmo me ajuda a entender isso. Nós não estamos aqui por um atropelo ocasional. Nós estamos aqui por um projeto divino. E se nós estamos aqui num projeto divino, e Deus então permitiu que constituíssemos famílias, essas famílias também estão aqui por um projeto divino. E para eu me enquadrar num projeto divino, eu preciso entender qual é o propósito e qual a razão de existência da minha vida e da minha família. Tem pai aqui, tem mãe aqui, tem filhos aqui, tem gente que optou por não casar aqui, provavelmente. Ou seja, nós temos pessoas aqui que de alguma forma, de um lado ou de outro, estão inseridas numa família. E nós, às vezes, e é natural da nossa geração, calculamos as questões de maneira muito individual. Como eu vou me dar bem? Como eu consigo fazer com que a minha relação conjugal seja boa para mim? Como eu consigo fazer com que os meus filhos sejam felizes, mas também me deem prazer? Às vezes nós nos colocamos muito no centro dos processos e esquecemos que nós somos comunidade. Nós não somos só seres individuais, nós somos comunidade. Se você não está bem, e Paulo vai trabalhar isso, a Bíblia vai trabalhar muito isso, se você não está bem, a igreja toda é afetada, a sua família é afetada. Se você está em alguma disfunção emocional, todo mundo que está ao seu redor vai perceber essa disfunção emocional. Então, nós somos seres comunitários. Deus nos criou para sermos comunidade. E quando eu digo comunidade, eu estou falando sobre relacionamento. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso com vocês. Saiu uma pesquisa há alguns anos, talvez a pesquisa mais longa que já aconteceu na história, uma pesquisa de Harvard, que durou 75 anos. Uma pesquisa que durou 75 anos, com alguns moradores de Boston, que eram entrevistados a cada 2 anos. A cada 2 anos você repetia a entrevista para ver o quanto estava mudando aquela pergunta naquele grupo de pessoas. Na 4ª geração da pesquisa, o 4º diretor, quando ele foi participar, ele fez a seguinte pergunta. Essa pergunta era a pergunta que se repetia. Qual a pergunta que ele fez? Acho que eu estou perdidinho aqui. É muita tecnologia para mim, viu? Quando eu mudo aqui, muda lá? Então não preciso ficar olhando aqui. Pronto. Estou perdidinho, viu, Juliano? Está muito avançada essa igreja para mim. Pronto. A pergunta é essa aqui, ó. Se você fosse investir no seu melhor eu futuro, no que você colocaria tempo e energia? Traduzindo, né? Uma melhor tradução. Se você fosse investir, imaginando como você queria ser amanhã, no que você gastaria hoje energia e no que você dedicaria tempo? Olha só, uma pesquisa que durou 75 anos. Tá? A resposta não foi dinheiro, a resposta não foi carreira, não foi status, a resposta foi relacionamentos pessoais. Essa foi a resposta. Viveu mais e melhor durante essa pesquisa longitudinal
as pessoas que estabeleceram vínculos familiares e também com seus amigos. Esses foram os que viveram melhor. Família é bênção de Deus. Família é bênção de Deus. E a cada dia mais isso está se confirmando na sociedade. Não sei quantos viram a entrevista com o médico que atendeu o Silvio Santos, um dos últimos médicos que atendeu o Silvio Santos, talvez uma das últimas pessoas com quem ele conversou. E o Silvio Santos perguntou para ele sobre a família. E ele falou, não, eu não tenho família, eu não casei. Eu decidi dedicar toda a minha vida à medicina. E o Silvio disse para ele assim, então você ainda não descobriu a parte boa da vida, o que a vida tem de melhor. Não tem nada mais precioso na vida de um homem do que a família. E essa é a verdade. Nós sabemos a importância da família para nós. Nós sabemos o quanto a família, ela molda a nossa maneira de ver quem somos, de ver o mundo, de enxergar o outro. Também a família é lugar de tensão, família é lugar de expor as nossas fragilidades e da gente também expor a fragilidade dos outros. Família é um lugar complicado. Se você concorda que a sua família é complicada, diga amém igual pentecostal. Ó, essa aqui já está quase falando outras línguas. Família é um ambiente complicado. A primeira coisa que nós temos que aprender nesse nosso encontro sobre família é que nós precisamos liquidar, eliminar por completo, que família tem que ser um ambiente sem tensões. Não existe família sem tensão. Família é um lugar onde nós teremos tensões. Só existe uma possibilidade, agora falando especificamente para os casais. Só existe uma possibilidade da sua casa não ter tensão. É quando um estiver se anulando. É quando um sufoca tanto o outro que ele anula. Aí não tem tensão. Porque, olha, o maior milagre de Deus é colocar um homem para viver com uma mulher ou uma mulher para viver com um homem. E eu ouso dizer, para mim, muitas pessoas estão optando por relacionamentos homossexuais por ser mais simples. Mais simples. Uma mulher entender uma mulher é mais complicado ou é mais simples? Mais simples. Um homem entender um homem é mais complicado ou é mais simples? Mais simples. É mais simples. Não está certo, está errado, mas é mais simples. É mais simples. Um homem ou uma mulher é curto-circuito. É curto-circuito. Não é? Pelo menos a Bíblia não esconde isso hora nenhuma. É tensão. Mas por que tensão? É tensão porque o nosso crescimento, ele ocorre na tensão. Eu só vou me tornar um homem melhor com a ajuda da minha mulher, da minha esposa, revelando o pior de mim. A Isabela só vai se tornar uma mulher melhor quando eu revelar para ela o pior dela. E isso não... Eu só não sei se tem alguém aqui que faz isso sem intenção. Ah, querida, fofa, amada, você tem um problema, meu bem, numa área. Às vezes a gente perde, ou não? A gente perde o equilíbrio e a doçura. Não é? E vou dizer um segredo aqui. Não está gravando, não? Está gravando? Então lascou tudo. Isabela vai ver e vai acabar comigo. Quando a sua mulher estiver com raiva, mas muita raiva, eu sei que é raramente isso acontecer. Quando ela estiver com muita raiva, você pega uma caneta e anota, porque ela está sendo sincera. É nesse momento que porque você, eu não aguento mais você fazer isso, deixar essa toalha em cima da cama. Ela está sendo sincera. Quanto mais, às vezes, nós expomos as nossas emoções, mais a gente elimina as barreiras. Sabe aquela barreira para parecer uma pessoa boa? Mas a gente mostra o nosso pior. Você, não sei se já te avisaram, mas você casou com um pecador. Lascado. É interessantíssimo, porque a teologia calvinista, o primeiro ponto dela é total depravação. Não é?
Nós nascemos no pecado. Não foi isso que Davi falou? Na iniquidade, eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Então, nós somos, em tese, totalmente estragados. Totalmente estragados. Tem tudo para dar errado. Por isso que casamento é um milagre. É um milagre. Nós somos muito diferentes um do outro. Nós temos tudo para viver em tensão o tempo todo. Aí você fala, né, eu sei que tem gente que já está assim, pastor, mas nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes. Mas não deixamos de ser pecador. A gente continua sendo pecadores. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, e um favor que eu também queria pedir para vocês, chega até domingo à noite, tenta vir os 4 dias, porque se você ouvir só uma palestra, você não vai perceber a evolução do tema. Né? E geralmente essa primeira palestra ela é um pouco mais chocante, né? Porque ela revela esse pior de nós, mas existe um tratamento de Deus para que esse pior se torne o melhor. E a gente vai tratar dele durante toda a sequência dos estudos, tá? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós somos pecadores, e quem diz isso é a Bíblia, e nós somos pecadores chamados para viver nesse ambiente de tensão, e se a sua casa tem tensão, está tudo certo. E vou dizer, quando os filhos chegam, aí o caos se instala. É caos, porque é impressionante, a gente ajusta o casamento. Quando está começando a ajustar, ver os meninos, acaba com tudo. Acaba com tudo. Acaba tanto que corre o risco do casal deixar de existir por causa dos meninos. Ou não? Quando o príncipe chega na casa, as atenções se voltam 100% para ele ou não? E a menina, a princesa? O risco dos filhos engolirem um casal é uma coisa iminente. É iminente. Por quê? Porque é um ser frágil. Toda a atenção tem que estar voltada para aquele serzinho. Então nós vivemos num ambiente de tensão. Se a sua casa, você veio para esse encontro de família e você está vivendo tempo de tensão, a palavra do Senhor para você é: fica tranquilo que está tudo certo. A tensão é normal. A pergunta é o que a gente faz com ela. Nós vamos tentar responder isso aqui durante os nossos encontros. Porque essa tensão, ela pode me levar para uma vida de pecado, ou ela pode me levar para uma vida de santidade. O que eu faço com a tensão é que vai fazer toda a diferença. Mas que a tensão é normal. Ela é normal, não é normal não? Amém? Fica tranquilo, fica tranquilo. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes acontece na relação conjugal. Nós temos crenças que foram estabelecidas ao longo da nossa vida sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, e a gente percebe que nesse ambiente familiar, às vezes a pessoa com quem eu decidi casar, ela não corresponde a essas crenças que eu estabeleci ao longo da minha vida, não é? Você tinha um ideal de marido, não tinha? Meninas, vocês quando eram adolescentes, vocês imaginavam o príncipe. Não imaginavam? Vocês acreditavam que aquele serzinho da cabeça de vocês existia, né? E você foi alimentando isso, foi alimentando isso, foi alimentando isso, ao longo de décadas, ou de anos. De repente, o que Deus pôs para você foi um negócio diferente, que não é bem aquilo. Mas, enquanto namorava, ele até conseguia tirar a média para passar. Não é? Porque namorar é isso, é se esforçar para passar pela média. A média mínima. Aí passou. Casou, ele se revelou. E aí você falou: não, onde é a devolução? Não tem garantia, sogra. Leva de volta. A mesma coisa a esposa. Os maridos tinham um ideal de esposa, vida conjugal, todos os meus problemas vão acabar, né? Depois ele viu que não é aquilo que ele imaginou a vida inteira. E aí a gente começa a descobrir que nós casamos e aquele ideal que a gente tinha lá durante talvez a adolescência, começo da juventude, não corresponde mais com a realidade é muito diferente. O mesmo com filhos. Todo mundo que tem filho, antes de ter seus filhos, principalmente talvez as mães,
elas elaboram muito do que vai ser a maternidade, os pais também. E quando a criança chega, tudo aquele negócio que foi construído, que povoou a mente dela, tudo aquilo tem muito pouco da realidade. Tem amor, gente, ninguém está questionando aqui. Tem amor no casamento, tem amor na relação conjugal, tem amor para com os filhos, está tudo certo. Mas vocês conseguem entender o abismo que existe entre aquilo que nós idealizávamos e a realidade? Ou é só uma coisa da minha cabeça? Tem um abismo ou não tem? Tem. E é difícil a gente sacrificar esse ideal e a gente começar a ter prazer na realidade. É um esforço. Eu lembro de um casamento, né? Uma pessoa que fez o casamento. O indivíduo trabalhava com compra e venda de carro. Ele era obeso, assim, grandão. O que era outra coisa que ele tinha? E ele tinha uma outra coisa que era bem característica dele. Casou. Um dia chega a esposa. Eu tenho 3 condições para continuar casado. Ele tem que emagrecer, ele tem que parar de trabalhar com carro, e eu não sei o que era, os amigos, alguma coisa assim. E ele tem que começar a andar com amigos que fazem bem a ele, porque esses amigos estão fazendo muito mal. Eu falei, não, então você casou com o outro. Ou então você está querendo o outro, porque esse que você está casada com ele, que já era assim quando você namorava, você casou foi com esse. Esse que você está com ele na cabeça é o outro. E foi o que aconteceu. Separou, ela casou com o outro. Magro, que não trabalhava com carro. Né? Então, nós precisamos sacrificar esses ideais que a gente tem. Não precisa voltar o PowerPoint não, mas volta na sua mente o texto. Todos os nossos dias estão contados, Deus conhece. A pessoa com quem você casou, se você é um presbiteriano que crê na teologia reformada, foi a pessoa de Deus para você. Amém? Ih, precisando mais de ensino dos 5 pontos do caminho. Amém? Seu marido é o homem de Deus para você, irmã? Diga amém. Até porque se não falar amém forte, sabe o problema que vai ter à noite em casa. A esposa que você tem, meu irmão, é a bênção de Deus para a sua vida, amém? Aí, os varões estão mais convictos. O que nós aprendemos então, à luz da Bíblia, é que somos os casais que Deus projetou para ser. Os filhos que nós temos são os filhos que Deus nos deu, amém? É simples assim. É confuso, é difícil, é complicado, mas a grande verdade é que essa é a nossa realidade. Então, presta atenção numa coisa. Cada casal é um casal, cada filho é um filho. Cada esposa vai ter um marido, cada marido vai ter uma esposa, e nós temos que tomar cuidado com as formas que tentam colocar. O marido ideal, a esposa, não existe, não existe. Deus é tão criativo que cada família é uma configuração. Deus não repete figurinha. E você tem que saborear a vida que Deus te deu no lar que você tem, tá? Eu acho que a gente já passou muito, não? É isso mesmo, tá certinho. Eu não consegui, aí que já me ajudaram lá. Saide Moura, ela é uma terapeuta que ela vai falar sobre a importância dos contextos. Todos nós aqui temos crenças, essas crenças são estabelecidas e elas organizam os nossos pensamentos. O sistema de crenças pressupõe a participação do indivíduo num processo de construção interativo. Então nós temos crenças. Quem está fora da igreja tem uma crença sobre casamento, não tem? Quem está dentro da igreja, cresceu na igreja, vai ter uma crença sobre casamento. Quem converte depois de adulto, ele vai ter que absorver as crenças que nós temos à luz da palavra sobre casamento. Mas a grande verdade, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, cada um tem uma construção sobre vida conjugal e sobre criação de filhos. Isso vem lá do seu pai, isso vem do seu avô. Seu avô ensinou seu pai te ensinou. A masculinidade nossa, ela é uma masculinidade transmitida por meio do contexto familiar,
contexto social. A feminilidade, ela é transmitida por meio do contexto também, da mesma forma que a masculinidade. O nosso pensamento, ele não é um pensamento meu, Alexandre. Esse meu pensamento, ele está permeado por pensamentos do meu pai, por pensamentos do meu avô que eu nem conheci, por pensamentos de homens que eu convivi na minha adolescência, na minha juventude, por referências que eu tive na igreja de masculinidade, por referências negativas que eu tive, não é? Muitas vezes um jovem que tem, ou um adolescente que tem um pai não crente, o pai é exatamente o exemplo do contrário daquilo que ele tem que fazer como crente. E aí nós montamos o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valores através dessas interações. Nós estamos inseridos na cultura e participamos ativamente do intercâmbio de crenças do grupo. Eu pergunto uma coisa para vocês: vocês acham que os valores da sociedade de hoje, de alguma forma, não interferem na nossa vida? Interfere você vendo e você não vendo. Interfere você vendo e você não vendo. Quer ver o tanto que interfere? Não precisa levantar a mão e nem se expressar. Continue com o semblante exatamente como está. Filha, estude para você não depender de homem quando você casar. Estude para que você tenha o seu dinheiro. Não tô colocando aqui o pensamento sobre julgamento, se é certo ou se é errado. Mas esse é um pensamento do nosso tempo ou não é? Da sociedade? Está dentro da igreja? Está dentro da igreja. Então a sociedade de alguma forma interfere dentro da igreja. Se der tempo a gente vai tratar um pouquinho sobre esses pilares, né? Quais são as estruturas de pensamento que estão por detrás de falas como essa, né? Vamos lá. Também está dentro da igreja as preocupações hoje com bullying. Tá ou não tá? Está dentro da igreja. Na nossa época, na minha época, bullying era para resistência emocional, não era? Era resistência, entendeu? Hoje não, hoje dá processo, vira uma bagunça. Está assim na sociedade. Isso interfere na igreja ou não? Interfere na igreja. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado dentro da igreja. Na minha época, quando a gente começa a falar sempre que está ficando velho, né? Na minha época, no meu tempo, tinha estrelinha para quem participava mais na escola dominical. Hoje não pode ter. Tem aqui? Não pode ter. Não pode ter porque você vai traumatizar o menino que não consegue vir todo domingo. E aí a mãe vai ter que pagar a terapia e a igreja vai ter que ajudar com a terapia da criança. Porque fez o filho dele se sentir menor, incapaz. Não conseguiu a estrelinha nem o prêmio no final do semestre. Dá presente para a criança porque respondeu o versículo bíblico e a outra que não respondeu, não recebeu o presente e ficou chorando depois do culto. Você vê a confusão que você vai arrumar na igreja. Pensamentos do nosso tempo, eles entram na igreja, não tem como. A gente pode blindar as portas, tudo que vai entrar. Nós vivemos numa época em que a gente precisa entender tudo o que está acontecendo ao redor para a igreja se posicionar fincada, fundamentada nas Escrituras. Então, existe a importância da configuração familiar. Todos esses conceitos da sociedade, eles também interferem nas crenças parentais, no modo de criar os seus filhos, e são utilizadas para produzir conceitos acerca do desenvolvimento da criança, da competência dos pais, definição de sucesso, fracasso, e quanto ao estabelecimento de metas para o indivíduo, para a criança e para a família. O que a Said Moura, aqui não é a Said Moura não, é a Keller e outras autoras que estão falando. O que elas estão querendo nos ensinar com isso, né? Elas estão querendo ensinar que nós transmitimos valores e crenças para os nossos filhos, que nós recebemos dos nossos pais, que nossos pais receberam dos nossos avós, e que mistura com o nosso momento de hoje, e que mistura com a fé que a gente tem, e dá um caldo que só tem na nossa casa. Só tem na nossa casa. O tempero da nossa casa, você não vai encontrar em outra casa. Não vai encontrar em outra casa. Pode ter pai aqui na igreja super tranquilo de deixar o filho dormir na casa do amiguinho. Mãe também. Pode ter pai e mãe aqui que não deixa nem sob pressão e tortura. Não é?
Porque tem história. Tem histórias de vida. Podem ter traumas. Podem ter abusos na infância. Entenderam? Uai, por quê? Por que você não deixa seu filho dormir em casa? Está com medo? Você não sabe a história do pai. Você não sabe a história da mãe. São crenças e valores, às vezes, secretos. Que a pessoa guarda só para ela. Ou vocês acham que muitas mulheres que foram abusadas na infância, elas não guardam esse segredinho no coração e carregam essa dor por toda uma vida? Vocês acham que tem isso ou não tem? Ué, elas estão aqui dentro da igreja, elas estão na sociedade. E às vezes quando você fala assim, deixa sua filha dormir na minha casa, desperta nela na hora o trauma que ela viveu na infância. E às vezes você como crente fica chateado, não fica? Gente, mas que coisa, minha amiga fulana não quer deixar a filha dormir na minha... Cada família tem suas crenças, tem seus valores, tem suas histórias, e a gente tem que aprender a respeitar. Não tem? Aprender a respeitar. Muros são importantes. Cada conexão cultural, familiar do indivíduo é única. Cada família é única, cada pessoa é única. Essa construção do indivíduo não está fora do controle de Deus. Olha o que diz Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. A sua família não é perfeita. A sua família pode ser um ambiente de tensão. Não crie outra tensão por causa disso. A nossa casa pode ser uma casa com algumas desorganizações. Isso já é uma tensão. A tensão aumenta quando você fica tenso por causa da tensão. Aí dá a dupla tensão. Então só fica tenso porque existem tensões naturais na família. Não fique tenso por causa da tensão. Eu me fiz claro? Eu consegui ser claro ou não? Porque às vezes a gente tem uma preocupação. Mas às vezes a gente tem uma preocupação por causa da preocupação. Aí são duas preocupações. Então só preocupa. Não preocupa com a preocupação. Só preocupa. Não é isso? Porque senão a gente não aguenta. A gente não aguenta. Vamos dar uma olhadinha nas famílias da Bíblia, para você ficar mais calmo. E para você começar a agradecer a Deus pela sua. Mas antes eu quero tratar de outro princípio, de valores universais. Existem valores que são peculiares, mas existem valores que são universais, que Deus colocou no coração do homem, crente e não crente. Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O ser humano tem leis gravadas no seu coração. Nós somos seres morais. Somos seres, e isso independe de ser crente ou não crente. Existem leis que são gravadas no coração da humanidade, e que são leis universais, e a gente precisa levar essas leis em considerações. Então não é um caos, não. Tem muita gente tentando hoje, é muito curioso isso, tem muita gente tentando viver o seu mundo sem regras, ou criando as suas próprias regras. Isso não é natural do ser humano. O ser humano precisa de regras. Por isso que você pode ficar tranquilo, e você pode, como crente, aprender a defender sua fé. Às vezes a gente fala assim, ou minha filha na escola, com 8 anos, já sofria esse tipo de enfrentamento. A sua igreja, ela aceita relacionamento homossexual? Na escola perguntavam isso para ela. Afronta. Qual é a questão? A questão, gente, é o seguinte: em algum momento vai ter que ter um limite, não vai não? Vai ter que ter um limite ou não? Nós continuamos entendendo que família é o marido, a esposa e os filhos. Família é isso, à luz da Bíblia para nós, não é? Ah não, mas o outro ali acha que 2 pessoas do mesmo sexo também podem formar uma família. Abriu um pouquinho, não abriu? Onde passa um boi, passa uma boiada. Aí já tem o outro que, agora, já nem sei se o termo é esse, poliamor. Ah não, se pode um homem com um homem, uma mulher com mulher, pode um homem com a mulher também.
Não, se pode um homem com uma mulher, né? Por que pode eu comer o cachorro aí? Por que eu não posso comer cachorro? Por que vocês acham que Levíticos, Deus está proibindo a bestialidade lá em Levíticos? O que você acha? Que lá em Levíticos, Deus está proibindo a relação sexual entre ser humano e animal. Por quê? Porque era natural dos povos pagãos. E aí, se você pode, não, se pode de um jeito, pode do outro também. Se pode do outro também. Vocês viram, não sei se foi na Alemanha ou no Canadá, não sei quantos viram aqui, que uma mulher queria casar com o cavalo dela. Vocês viram? E aí o juiz não deixou. Por que o juiz não deixou? Porque não sabia qual era a vontade do cavalo. Pode ler na internet, dá um Google aí. O juiz não conseguia acessar a vontade do cavalo. Vê aí, gente casando com computador, dá um Google aí, os casamentos mais bizarros do mundo, gente casando com árvore. Ué, se é para não ter regra, não vamos ter regra. Se é para não ter lei, então não vamos ter lei. Por isso que nós somos o povo de Deus. E Deus separou um povo no Antigo Testamento, separou um povo hoje para ser diferente. E ser diferente é só ser normal. Assim, é só o arroz com feijão mesmo. Arroz com feijão. É só você ter uma família. É isso. É só não inventar. Até porque se você inventar demais, a raça humana vai extinguir. Vai extinguir. Né? Porque não procria. Tem outras coisas acontecendo aí, né? Depois a gente vai tratar disso. A tecnologia está entrando. Adolescentes hoje, jovens, muitos do mundo, não precisam mais de namorada e nem de namorado, não precisam mais arriscar as suas emoções num relacionamento. Eles se satisfazem sexualmente, tranquilamente, por meio de uma série de coisas que está no mercado hoje. Não é isso? Tem adolescente que tem medo de saber que uma menina gosta dele. Ele treme, não consegue falar uma frase, porque está muito distante da realidade. Está ficando estranho, gente. Está ficando estranho. Mas sempre foi. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, o mundo está piorando? O que vocês acham? O mundo está piorando? Hã? Você acha? Quem acha que o mundo está piorando, levanta a mão. Quem acha que o mundo sempre foi ruim, levanta a mão também. Ninguém vai levantar. Quem acha que o mundo é bom? Espero que não, né? Uhul. Irmãos, o mundo começa com 25% da humanidade sendo exterminada. Não é isso? Caim matou Abel. 25% da humanidade foi ali. Não era Adão e Eva, Caim e Abel? Caim mata Abel, 25% da humanidade. O mundo começa com o irmão matando o outro. Pronto. Esse foi o cartão de cheguei do mundo caído. O mundo caído, ele mostra a cara dele quando o irmão mata o outro. Então o mundo começa assim. Por isso, cuidado com as expectativas que você tem com a sua casa. Cuidado com as expectativas que você tem com a sua casa. Adão e Eva teve um filho que ofereceu um culto que agradou a Deus, um filho que ofereceu um culto que não agradou a Deus. Hoje, por alguma razão, a gente acha que os nossos filhos são obrigados a ter um culto, a ser crente. Não acha? Não, meu filho vai ser criado para ser crente. Como se dependesse de você ser crente, o filho. E é claro que você tem que fazer todo o esforço, porque a Bíblia manda. Mas você não tem garantia nenhuma que ele vai ser crente. Tem? Tem não. Tem não. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Foi assim que o mundo começou. A primeira família do mundo. Primeiro Eva e Adão lá, comendo o fruto. Depois disso, as consequências vêm. E pronto. Depois que esse pecado entrou, contaminou todas as famílias da terra, a minha e a sua. Nossa família está inserida nesse mundo amaldiçoado, né? Minha filha falou: pai, me explica o que é um mundo amaldiçoado. Eu peguei um balde, enchi de lama e botei uma bonequinha dela mergulhada. Falei: pronto, é essa bonequinha sua no fundo do balde de lama, filha. Não tem 1 centímetro quadrado nesse mundo que não está contaminado, que não está sujo pela lama do pecado. Está tudo sujo pela lama do pecado. Só o sangue de Jesus que é capaz de nos purificar. Fora ele, minha filha, o mundo é isso, o mundo amaldiçoado.
Ah, não, pastor, mas melhora depois. Melhora mesmo? Cã. Noé, eu acho Noé um barato. Noé era o homem que Deus achou de melhor na terra, não foi? Ah, vou separar esse homem e a família dele. Esse homem é bom, temente, menino de Deus. E aí faz a arca. Realmente, o homem temente, construiu todo o barco, juntou os animais, pôs lá dentro. Qual que é a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca? Monta uma vinha para fazer vinha e encher a cara. Bêbado. Cai nu. E o filho vai lá e vê a nudez do pai. Alguns vão dizer que ele não só viu, ele fez mais do que ver. Alguns intérpretes, né? Mas foi uma coisa agressiva, né? A gente não sabe o que foi ao certo, mas foi agressivo. O que Cã fez com Noé era uma coisa que desrespeitava. E Cã foi amaldiçoado, toda a geração dele. Sem e Jafé foram lá e cobriram o pai, não foi? Você pode ter filhos parecidos com Cã, você pode ter filhos parecidos com Sem e Jafé. Nós não temos garantia nenhuma. Caim e Abel, sem Cã e Jafé. Esaú e Jacó, então. E aí? Esaú e Jacó. Malaquias 1, versos 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Olha só, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia o quê? E aborreci a Esaú. Você está preparado para isso? Você está preparado para continuar amando a Deus, mesmo que sua família não seja estruturada como você idealizou um dia? Às vezes nós idealizamos uma família que não vai ser possível aqui. Às vezes a gente imagina e sofre muito porque a gente quer aquela. Eu não sei se vale a pena você ficar com essa idealização. O que não significa que você não possa orar pela sua família. Orar sim. Mas ficar idealizando uma família perfeita, que às vezes você acha que as outras da igreja são, eu vou te contar um negócio que talvez o pastor não pode falar e nem outra pessoa pode falar. Todas as famílias da igreja têm problema. Todas as famílias da igreja têm problema. E às vezes você está achando que a sua é a única. Lê do engano, relaxa. Você está numa comunidade de gente machucada, ferida, tudo estragadinho. Não tem tomatinho saudável nessa caixa aqui. Tudo estragado. Sabe aquela caixa de tomate que você procura, né, às vezes vai no mercado, não tem um tomate bom, está tudo amassado. É a igreja. Somos assim. O pecado nos estragou. Pastor, mas nós já somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, mas não chegamos no céu ainda. Ainda estamos aqui. Paulo vai dizer que a nossa natureza ainda tem a carne aqui dentro. Milita contra o espírito. Tem um confronto, o negócio está todo desregulado aqui dentro. Vamos olhar um pouco mais. A Bíblia nos ajuda a compreender a realidade familiar mergulhada no mundo caído, mas com poderosas manifestações da graça de Deus. Nossa família está mergulhada no mundo caído. Seu marido é esse ser complicado mesmo que você tem. É esse aí, é esse aí. Talvez ele agora vai dizer, graças a Deus que o pastor falou, porque eu não preciso mudar. Ela vai ter que se conformar. Não, não vai. Você é crente, então você tem que melhorar, mas não para sua esposa. Você tem que melhorar para Cristo. Talvez sua esposa está aqui hoje, você tem essa esposa que Deus te deu e é essa aí. É essa aí. Aí ela fala, ufa, agora ele vai se conformar. Não, mas você tem que melhorar, mas não para o seu marido, melhorar para Cristo. Seus filhos. Não sei quantos pais aqui já tiveram a dificuldade de enfrentar um diagnóstico talvez complicado, né, que o filho recebeu, de algum transtorno, de algum problema, de alguma dificuldade, e você se remoeu por dentro. Nós estamos aqui nesse mundo, gente. Nossa igreja tem um trabalho no Hospital da Lagoa, que é um hospital público. No Hospital da Lagoa, o terceiro andar é todo para criança com leucemia, com câncer. Está lá, está cheio, está lotado. Tem um monte de outras precisando entrar. Esse é o mundo. Minha filha pode um dia
Ah, pastor, não fala isso não, bate na boca. Não adianta. Eu vou pedir a Deus para isso não acontecer, mas pode acontecer, gente? Hã? Pode acontecer. A gente vai trabalhar sobre isso mais para frente. Nós estamos vivendo uma realidade muito positivada. Tem um pensamento positivo entrando na nossa vida e a gente está esquecendo que esse mundo aqui é do maligno. Nós estamos esquecendo que é pedreira viver aqui. A gente está querendo acreditar, igual a teologia da prosperidade. Ele não fala que é. Porque a teologia da prosperidade, não. Ah, não. Isso aí é igreja neopentecostal. Mas tem uma positividade querendo permear a gente, da gente construir um mundo ideal. Esse mundo ideal não existe. Não existe. O mundo real é difícil. Foi difícil para o meu pai, que nasceu na roça. Meu pai não foi um sujeito fácil, não. Foi muito difícil. Muita coisa do meu... Não era crente, né? Muita coisa do meu pai, realmente ele foi o exemplo inverso. Eu olhava para o meu pai e falava, eu não posso fazer isso. Exemplo inverso. Mas o dia que eu entendi a história do meu pai, ele era acho que os homens da época dele eram mais ou menos assim, distantes. Você não acessava o coração. Não sei se seu pai era assim, seu avô. Você não acessava. Eram homens atolados por sofrimento. Meu pai viu a irmã dele queimar viva, porque ela deixou cair querosene na fazenda, no corpo, e quando a mãe estava chegando, ela foi secar no fogão a lenha. Meu pai perdeu a mãe cedo. Meu pai trabalhava na roça, meu avô era um homem alcoólatra, tinha muita coisa. Quantas histórias assim a gente já ouve, né? O avô tinha muita coisa, vendeu tudo para viver na prostituição. Esse pai casa com a minha mãe, esse pai muda para a cidade, minha mãe converte, aliás, casou, já estava na cidade, minha mãe converte, entra o evangelho. Cara, que loucura isso. Entra o evangelho, muda tudo. Iete é o nome da esposa do pastor, que minha mãe foi educada aos pés dela, para criar 4 filhos homens. O evangelho entrou e mudou todo o percurso da história. Então, nós vivemos num mundo caído, desgraçado, cheio de problemas, mas ainda existe a graça de Deus no negócio, no processo. Jesus veio para mudar a sua família, para transformar essa realidade. Mas esse processo não vai ser fácil e nem vai tornar a sua família perfeita aqui. Sua família está correndo muitos riscos naturais por estar nesse mundo. Então a gente tem que deixar esse ideal de lado, essa crença que permeia, povoa a nossa cabeça de um ideal de família. Nós pastores sofremos muito, graças a Deus a gente vive uma geração mais leve. Mas as gerações passadas de pastores, a mão era pesada demais, tanto que a maioria dos pastores revoltava, a maioria dos filhos dos pastores revoltava, saía da igreja, porque a mão era pesada. Não existe, nem para a minha família, nem para a sua, esse padrão, essa ideia de família, né? Tradicional família cristã, fofa, linda, maravilhosa, não existe. É uma bagunça lá em casa. Eu vou abrir para pergunta, Juliano, mas assim, vem amanhã para a gente ir aliviando, entendeu? E para a gente mostrando o evangelho no processo, tá bom? A gente vai terminar domingo à noite com o evangelho assim, curando muita coisa. Mas eu precisava de passar isso para vocês. A gente criou um ideal que ele não existe. A família, ela é complicada e está tudo certo de ser um pouco complicado. Perguntas? Não, né? Que bom, ufa. Alguém não entendeu? Se não entendeu, pergunta, gente. Pode falar. Fala agora aqui na minha frente, não fala depois nas costas, não. Tudo claro? Tranquilo? Esse marido aí, tudo bem? É esse mesmo? Essa esposa, tudo certo? Os filhos, tranquilo? São esses? Sob medida? Benção. Benção. Vamos orar. Querido Deus, muitas vezes nós não recebemos a cura porque não fazemos o diagnóstico correto. Muitas vezes nós camuflamos as enfermidades que permeiam a nossa saúde física
e camuflamos as enfermidades que permeiam o nosso casamento, os nossos filhos, a relação com os nossos filhos, a relação com os nossos pais. Isso adoece a igreja toda, Senhor. Às vezes queremos ter uma imagem de uma família idealizada, uma família de uma harmonia plena, onde as coisas estão todas encaixadas no seu devido lugar. Tira essa utopia da nossa cabeça, Deus. A Bíblia já mostrou aqui o atropelo que foi em todo o processo de desenvolvimento da história do teu povo, as relações familiares. A história de José. Que situação complicada, Deus. Ou seja, nós temos vários exemplos que revelam que viver nesse mundo tem seus desajustes. Tira de nós esse sonho, esse projeto de viver numa família plenamente harmônica através dos nossos próprios esforços. Tira de nós a superficialidade dos tratamentos também. Ajuda-nos nessa conferência a pensar sobre o tratamento verdadeiro que o nosso relacionamento conjugal, relacionamento de pais com filhos precisa ter. Os homens dessa igreja precisam aprender a ser homens, segundo o teu coração. As mulheres dessa igreja precisam ser mulheres, segundo o teu coração. Os filhos precisam ser filhos, segundo o teu coração. E esse processo é doloroso. Esse processo precisa de tratamento profundo. Nos ajude, Deus, a pensar nesse tratamento durante esses dias. Oramos assim, clamando pela tua misericórdia no nome de Jesus. Amém. Reverendo Josimar.